Olá, bem-vindo ao Multivertex World, o seu canal intercultural no YouTube. Meu nome é Janaína e esse é o Canadá além das grandes cidades. Hoje nós vamos falar sobre aluguel. Como que faz para encontrar um apartamento aqui no Canadá? Como que faz para você alugar um apartamento aqui no Canadá? Precisa de fiador? Não precisa de fiador? Quais são as diferenças entre o aluguel aqui do Canadá e do Brasil? Então vamos começar com a estrutura da casa. Normalmente os apartamentos e casas aqui, elas são maiores, né? Então elas têm 2, 3 quartos, 4 quartos, elas têm o basement, que seria o porão, que a gente falaria em português. E os apartamentos, eles têm 2, 3 quartos e um banheiro. Não tem muitos banheiros não nos apartamentos não. E uma coisa que tem em todos os apartamentos, né, é obrigatório, assim, você vai sempre encontrar na hora de alugar, ele já vem com o fogão e a geladeira. Então você, numa mudança, você não precisa ficar lá carregando aquele fogão pesado e a geladeira pesada, né? E em alguns casos, tem até já a lavadora de louça, o que é uma grande ajuda, né? Porque lavar louça é uma coisa chata, mas tem que fazer. E a lavadora de roupas, né, que você lavaria suas roupas e tal, ela não é dentro de casa, porque os apartamentos, eles não têm área de serviço. Se eles não têm área de serviço, eles também não têm quartinho de empregada. Se não tem quartinho de empregada, isso significa que todo mundo lava sua própria privada. Pois é. E a lavadora, né, a lavanderia, ela é comunitária. Igual do seriado Friends, em que você coloca as moedinhas e você vai lavar suas roupas lá, depois você transfere da lavadora para a secadora e você espera o tempo lá. É óbvio que você não vai ficar lá parado, sentado, né? Você volta para casa, deixa o negócio rodando meia hora, depois você volta, pega e traz de volta. Aqui, ou você usa moeda ou você usa um cartão. No nosso prédio aqui é cartão. É um cartãozinho em que você recarrega ele, existe uma maquininha em que você põe o cartãozinho, coloca a quantidade que você quer recarregar, você tira o cartãozinho, coloca o seu cartão de débito lá, e aí ele tira o dinheiro do seu cartão de débito, né, da sua conta automático e passa pro seu cartãozinho. Chegando lá, você enfia o cartãozinho na máquina, escolhe a programação que você quer. Quanto mais gelada for a água, menos você vai gastar, né? Que você pode usar água quente e tal, qual que é o ciclo que você quer. Ele vai ter um preço X, 2, 3 dólares, e depois você transfere as roupas para a secadora, porque como não tem área de serviço, não tem onde pendurar as roupas. Nós temos varais de chão, que muitas vezes a gente pendura algumas coisas que você não quer lavar toda vez e secar toda vez, porque as roupas encolhem, né? Você seca toda hora, a roupa encolhe, então também, né, não dá. Então muitas vezes a gente seca as roupas em casa, a gente coloca os varais na sala e deixa secando, seca bem rapidinho, no dia seguinte você só recolhe, dobra e guarda. Tranquilo. Uma outra coisa legal aqui é que como os apartamentos que você aluga, eles já vêm incluso, muitas vezes vem incluso o aquecimento, a água, o nosso vem separado a energia elétrica, né? Alguns vêm até inclusos a energia elétrica. Então você só paga o aluguel. Nesse aluguel está incluso tudo isso. Não existe a diferença entre aluguel e condomínio. Você paga uma coisa só, porque vários apartamentos eles são de empresas específicas que só constroem os apartamentos para alugar. É bem raro você ter um apartamento em que você vai direto com o proprietário, que o proprietário ele é separado desse empreendimento, dessa empresa, né? Normalmente é essa empresa faz o apartamento e coloca uma pessoa que mora dentro do prédio, ele se chama superintendente. Esse superintendente é um faz-tudo. Então ele recebe os aluguéis, ele organiza os contratos, se você precisa colocar uma cortina na sua casa, se estourou um cano na sua casa, você chama ele para fazer reparar o
conserto ou a instalação da cortina, enfim, tudo você pode chamar esse superintendente que ele tá lá para te ajudar. Então, o dia que você precisa subir com alguma coisa muito pesada, eles têm uns carrinhos especiais, né, que se chamam de dolly, e aí você pode subir com essas coisas pesadas na sua casa para ficar mais fácil para você instalar algo grande na sua casa. Então, é muito interessante dessa forma. Então, você pode pensar que é como se fosse um hotel, porque você tá pagando aquele aluguel e você pode modificar o apartamento do jeito que você quiser, ou seja, você pode pendurar coisas, colar coisas na parede, né? O quarto das crianças é sempre cheio de desenho deles e colagens que eles gostam, sem que, quando você for embora, você tenha que deixar um apartamento perfeito, né? No Brasil, você pega o apartamento limpo, você tem que devolver o apartamento mais limpo ainda. Aqui não, só precisa estar limpinho, não precisa ter quebrado nada, né? E a parede pode estar do jeito que tá, que ninguém vai reclamar. Ninguém vai lá falar, ai, pinta a parede, passa massinha pra cobrir os buraquinhos. Não, não tem. Isso é muito vantajoso. Então, o aluguel, né? Quando você vai alugar um apartamento, o aluguel aqui ele não varia de acordo com o bairro, né? No Brasil você tem uma variação do preço do aluguel de acordo com o bairro. Um bairro mais considerado mais nobre ou mais perto do centro, ele vai ter um aluguel mais caro do que um bairro mais periférico, no sentido que ele é mais longe do centro. Então, não existe isso aqui. O que vai definir o valor do aluguel é a quantidade de quartos. Então, um aluguel aqui no meu bairro, ou num bairro mais distante, ou até na cidade um pouquinho mais próxima, ele vai ter o mesmo valor. Não vai variar em muitos dólares, né? Vai variar, sei lá, em 50, 100 dólares no máximo, mas é o mesmo valor. Então, a gente tem uma noção de que apartamentos de 2 quartos custam em torno de 1.000 a 1.300 dólares. Apartamentos de 3 quartos custam em torno de 1.300 a 1.600 dólares e por aí vai, né? Que mais? Os tipos de aluguéis, como que funcionam os contratos, né? A gente tem contratos de 1 ano e 18 meses, como no Brasil, em que você dá a entrada, como não tem fiador, né? Você paga um aluguel a mais, ou 2, dependendo do contrato, né? Normalmente você paga um aluguel extra, porque você vai avisar 60 dias antes que você vai sair do apartamento. Essa é a regra. Então com contrato, mês a mês ou sem contrato. Então, com contrato, já expliquei, mês a mês quer dizer que você vai pagando por mês. Se de repente no mês que você pagou, aquele proprietário, ele conseguiu vender aquela casa, isso normalmente acontece quando o proprietário quer vender a casa, mas ele não quer deixar a casa parada. Então, ele conseguiu vender a casa, ele vai falar, mês que vem você tem que ir embora já, porque não dá. Então, é assim que funciona. Esse mês a mês. É interessante porque se você chega do Brasil e você precisa de um apartamento rápido, você consegue ir pagando até achar um outro lugar melhor, mas também é ruim que se de repente você tá lá pagando e gostou do lugar, tem que ir embora porque ele vendeu, então bye bye, né? E o sem contrato? O sem contrato, ele não tem contrato, óbvio, né? E ele é para pessoa que ela não tem um crédito. Aqui é muito levado em consideração o seu crédito, se chama credit score, o seu crédito. Então, se você tem cartão de crédito, essas coisas, você paga tudo em dia, isso é levado em consideração. Por quê? Porque eles vão tentar ver se você vai pagar o aluguel. Então, quando você vai aplicar para morar nesse apartamento, você preenche um formulário. E nesse formulário eles vão procurar as suas informações através desse credit score, que ele é público, né, para as pessoas poderem ver se você está devendo ou não, e através dos seus documentos. E também você pode indicar pessoas que você conhece na cidade. Nosso primeiro aluguel foi sem contrato, porque a gente não conhecia ninguém na cidade. A partir do momento que eu consegui o emprego, a empresa em que eu trabalhava, ela tinha o prédio que a gente mora agora, e aí eu vim morar aqui,
mesmo assim não tendo tantas condições de pagar aquele aluguel, mas eles sabiam que eu estava trabalhando lá, então tá tudo bem. Se você está devendo alguma coisa, você pode ser recusado. Então você fez o application, o superintendente pegou seus documentos, ele vai fazer toda a verificação. Se de repente ele vê que você está devendo uma conta de telefone, ou porque não é nem um débito, né? Você não está devendo, mas você dividiu essa conta em muitos meses, você pode comprar algumas coisas divididas, né? No Brasil isso é ok, aqui não é tão ok, não é visto com tão bons olhos você dividir uma conta. Normalmente você tem que pagar tudo à vista mesmo. Se ele vê que você está devendo, ele pode te recusar. Fala, não, você não vai morar aqui por conta disso. Ele te dá um motivo, eles são muito diretos, né? Pronto, é por conta disso e acabou. Aqui também, no aluguel, existe umas regras, se chamam Tenant Board. Nesse Tenant Board, principalmente aqui no norte, né, existe uma regra de que eles têm que manter o aquecimento, por exemplo, até o dia 21 ou até o final de abril, 21 de abril, né, é o final do inverno, então eles têm que manter esse aquecimento. Quando esse Tenant Board, né, essas regras, elas são quebradas, você pode reclamar no Tenant Board sobre o seu apartamento. Então, nós estávamos num apartamento nesse apartamento sem contrato, em que em fevereiro, que estava bem frio, quebrou o aquecimento, quebrou a caldeira lá e não tinha aquecimento. Como que você faz sem aquecimento? Num frio de menos 20? Né? Aí fomos reclamar sobre isso, fomos reclamar com o dono do apartamento, né? A empresa que cuidava do apartamento, e ele falou, tá bom, é só você ir lá e buscar um aquecedor portátil para colocar no seu quarto, né? Aquele aquecedor portátil que tem também no Brasil, que tá tudo bem. Em uma semana a gente vai resolver isso, em 3 dias, uma coisa assim. Não resolveram. Aí o meu marido foi reclamar de novo, e aí quando ele falou, eu vou reclamar o que está acontecendo para o Tenant Board, o moço já ficou pianinho. Já falou, não, peraí, porque é muito sério. Eles levam multas altas se eles têm esse tipo de reclamação, então isso é muito correto. E isso é muito bom, porque protege você, protege também o dono do seu apartamento, né? A empresa, protege todo mundo. E isso leva a sério. Então, para você encontrar um apartamento, você faz o application e aí, se você for aceito, você não pode mudar imediatamente. As mudanças acontecem a partir do primeiro dia do mês. Então, o Tenant Board também organiza de que todo aluguel ele deve ser pago no primeiro dia de cada mês, né? Então, você paga para morar. Então, você não pode mudar antes desse tempo. Algumas vezes eles até deixam você mudar antes, no nosso caso eles deixaram mudar uns 4 dias antes do dia 1º, mas aí você tem que pagar um extra, que é a quantidade de energia elétrica que você gastou nesses 4 dias. Somente isso, né? Houve esse acordo. Depende de superintendente, depende do prédio, depende de cada lugar, né? Então essas são as minhas experiências com o aluguel. Se houver qualquer dúvida, vocês podem comentar aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Que ótimo esse barulho, hein?